Fala pessoal, tudo bom? Eu te mostrar para Renata aqui, né? Também hoje tá conversando sobre essa questão da Marias. E eu aproveitei uns módulos que a gente tinha feito na Nanolol e comecei a fazer um pouquinho da ideia da Marias, que a Renata fez no HTML, um protótipo antigo, né? Não este que ela acabou de enviar. E utilizando as features que já tem no Nanolol, principalmente uma feature nova que eu fiz, que é essa questão de revisão tabular, que eu não mostrei para vocês ainda, mas que permite você subir em lote vários contratos ou vários contratos de locação, processos, questão trabalhista, como é o caso do Banco ABC ou Evoluir. E aí a IA pode inferir, já pode utilizar templates, ou você mesmo cria as colunas com um prompt de IA em cada uma, que a IA também sugere os prompts, é muito legal isso. E ela já faz a extração do documento, aí pode ser 50 mil documentos, por exemplo, por isso que agiliza muito o tempo do advogado. E nesse caso eu peguei um contrato de aluguel, e aí tem locador, locatário, prazo, correção, valor, se tem sessão ou não, só as colunas que ela inferiu para mim, né? Eu podia criar as minhas também. E aqui ela sempre traz a cláusula, o entendimento daquela coluna, o raciocínio e o trecho verbatim que ela tirou do próprio documento. E aí eu aproveitei que eu tinha feito isso e pensei um pouquinho na questão da Banca ABC, né? Que é retirar de documentos de forma padronizada para trabalhista. E na questão que a Renata nos trouxe da Maris. Aí para Marisa, olha que legal que tá ficando também. Novo processo. Vem que arrasta os documentos, né? Vou pegar só esses dois aqui para não demorar muito, que o primeiro é muito grande. Cada documento tem seu tipo de documento, né? E cada um tem uma estratégia de extração diferente. Quando é uma planilha fiscal, por exemplo, ele não vai extrair a planilha inteira, que tem, nesse caso, 6 milhões de entradas. Ele vai extrair só determinados dados-chave. Quando é petição, ele extrai os 70% iniciais lá e os 10% final. Então tem toda uma estratégia aqui por trás que a gente pode editar e melhorar depois. Mas nesse caso aqui, esse 2 aqui é uma planilha fiscal, é muito número fiscal do cálculo do ICMS. E o 3 é um processo integral mesmo do PJE Reproc. Aí eu ponho aqui para extrair, tá bom? Vai demorar um tempo, né? Uns 2 minutinhos a extração de um documento mais longo. Eu vou deixar aqui pra vocês, mas quando acabar a gente... Eu queria mostrar o resultado pra vocês. Aqui, né, o documento já foi totalmente extraído em termos de OCR. E nesse caso ele está, na verdade, estruturando lá toda a extração nossa para poder mostrar um pouco do texto real extraído e também dos campos extraídos por IA. Como eu disse, né, cada tipo de documento tem sua finalidade, seus campos chaves. Isso vai ser editável pela matriz, a gente pode configurar templates. Então, por exemplo, um processo do EPROC tem que buscar parte, contraparte, valor. Uma planilha fiscal tem que procurar o total, etc. Então, aqui a gente extrai campos chaves a partir de cada um dos templates de documento e de cliente. Se o cliente fosse, por exemplo, Coca, e todo o processo da Coca tem que ter isso a mais informação, a gente cria um template Coca. Se for comercial ou ambientalista, se ele estiver diferente, a gente pode criar um template para cada um. Então aqui a ideia é a gente ter não só o tipo de documento que define quais são os campos-chave que vão ser buscados nele, quanto também a possibilidade de criar templates por tipo de cliente e tudo mais. Mas beleza, aqui buscou a capa do processo, né? O documento que foi extraído, ó, de 70 páginas, um processo integral, com número, classe, competência, data, situação, órgão, juiz, texto aqui na íntegra, a execução fiscal, a justiça, o despacho. Então a extração bem precisa mesmo, e aqui ele pegando os campos. Então aqui ele entendeu, por exemplo, a data inicial, a data final. E aqui os campos-chave extraídos com a IA, com a confiabilidade. O número do processo, a classe, a confiança, o valor da causa, a dívida, a origem. Com a confiança aqui, deu baixo, pediu para revisar. A garantia, a fase atual e o próximo prazo. A última vez que eu tinha executado tinha pegado, agora não pegou, mas obviamente isso aqui ainda tá um protótipo do protótipo. E a possibilidade de você editar os campos. Então aqui eu cliquei em editar, eu poderia ter editado qualquer um desses aqui. Uma vez editado, eu posso confirmar e abrir a pasta do processo.
e ele já me gera aqui o resultado, seguindo aquele padrão do template da Renata. O tipo, a movimentação, se é público, não é, valor da causa, páginas, evento, tramitação, teste de defesa, os dados do processo, as partes, representantes, o resumo da fase atual, as teses da defesa, que veio inclusive do NOLAW, da nossa base interna. Então, se você pegar aqui essa portaria e esse artigo e jogar lá na internet certinho, vai ver realmente que se trata sobre não se aplica acréscimo de 30% da valor garantido de seguro garantia. Então, eu vi aqui algumas teses de defesa, etc. A linha de tempo. A linha de tempo é bem legal, porque mostra todo o trâmite do processo, com os marcos, né? Então, você pode pedir para ver só os marcos, ou todos os eventos. E para cada evento que a gente listou aqui, já ajuda demais o advogado de distribuição, despacho, decisão, despacho, petição inicial. Eu posso clicar e ver o excerto original do documento. Então aqui, por exemplo, eu posso pegar a decisão interlocutora, ó, de 7/10 de 25, e ver qual foi o excerto do documento que gerou esse marco, esse evento na linha do tempo. Os documentos, a calculadora, que vai nos trazer o custo. Então aqui o tributo é o ICMS, o valor do débito já veio puxado do próprio documento, o ano base, o ano de cálculo, a data de hoje, o ano base pegou do processo, né, do início da entrada dele. E aqui a multa, você pode pôr multa de mora, de ofício, já incluído no montante CDA. E aqui o valor atualizado de acordo com a Selic, no caso, porque esse ICMS se aplica a Selic, aqui índice de correção a Selic, com a multa, com o valor base e o crescimento da dívida. Se a gente tivesse escolhido outro tipo de tributo, como o IPTU aplica-se o IPCA. Esse é um exemplo, na multa estaria na verdade 2.982 milhões. E por fim, o relatório, onde tem os caminhos de entrega, né, para entregar via Word, via um backup direto na cópia, e o sistema do cliente, que é o caminho preferido, como a Renata fala, gerar o relatório. Ele vai fazer toda aqui a questão de consolidação dos dados, redação do resumo, preenchimento do template que a gente tem, verificação dos prazos, responsáveis, outros quesitos. E, se Deus permitir, vai acabar rapidinho aí. Acabou. E... Uai, aqui deu um errinho. Deixa eu abrir de novo. Aqui, relatório, gerou. Depois eu vou mostrar pra vocês, né? Eu vou calibrar isso, obviamente. Mas a ideia é essa aqui. Aí ele vem aqui e fala, né? Estado de Santa Catarina, know-how, advogados, relatório de acompanhamento profissional, que poderia ser o template da Marisa ou de outro cliente, com a identificação, o movimento no período, a situação atual e providência em curso, as teses em discussão, o prognóstico e a possibilidade de exportar isso em DocX para o cliente. É isso aí, gente, de uma forma geral. A questão do termo, de dias decorridos, do vencimento, o termo final de 2027... Tá bem bacana por um protótipo que eu fiz hoje. Tá funcional, né? Tá realmente pegando os documentos reais da Maris, processando, extraindo e gerando a visão geral, além de tempo, os documentos, a calculadora, o relatório. E aqui o NOLAW pode entrar para enriquecer tudo, porque com esses dados eu consigo pegar esse conteúdo aqui e já jogar diretamente nos meus casos na trilha rápida e já gerar para eles diagnóstico ou gerar uma peça jurídica se eles quiserem. Podemos gerar aqui dentro desse painel deles, né, que eu digo. Eles nem tiverem que usar outra funcionalidade, eles vão usar só esse item, né? Ou a gente fornece isso via API para eles, como a gente já conversou muito sobre produtos do NOLAW em outro front-end. Mas a ideia aqui é que ele possa ter a matriz de caso, a matriz do dossiê de casos que já gera automaticamente, ou até geometria, já passa aqui na geometria, já dá para geometria para eles aqui junto, para gerar valor, ou gera aqui no nosso construtor de tese. Então aqui nas teses vão vir exatamente as teses que o nosso sistema gerar, com todo o enriquecimento delas. Então é isso, gente. A ideia é utilizar isso aqui para poder gerar uma parte do processo da Marisa e mostrar para eles, né? A gente depois pode plugar esse via API em outro front-end e fornecer para Marisa como ela quiser, e ao mesmo tempo enriquecer essa análise que eu acabei de fazer hoje com todo o conteúdo e riqueza do próprio NOLAW.